A todos os irmãos em Cristo, paz do Senhor. É um grande prazer estarmos juntos para gravarmos mais uma pré-aula. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, e estamos aqui para estarmos gravando mais uma aula. Hoje nós vamos falar da lição número 2. Quero pedir desculpa pelo atraso, devido às viagens e muitos compromissos, com o trabalho também com a igreja. Eu estou aqui gravando essa aula na terça-feira e já vou postar o mais rápido possível para que vocês estejam juntos conosco fazendo essa maravilhosa aula que é a aula número 2. Hoje nós estamos estudando sobre a lição As Parábolas de Jesus e o subtema, o subtópico fala sobre as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Quem escreve essa lição é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E esse quarto trimestre será algo muito interessante para nós, professores, e principalmente aqueles que amam estudos sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E quando nós falamos de parábolas, nós vamos entender um pouquinho mais sobre quem foi Jesus, homem Jesus Deus. Eu quero que você, nessa lição número 2, entenda que é de extrema importância você ouvir e colocar na prática tudo que vai ser falado aqui, porque nós vamos falar nessa lição número 2 para ouvir e anunciar a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Marcos 4, o versículo 3 ao versículo 20. É importante você ler para você ter um norte, para você entender o que vai tomar a cada versículo desse, o capítulo número 4 da leitura bíblica. Cada versículo vai estar dentro de cada tópico. Nós vamos ler tópico a tópico, explicar cada tópico e ao longo da lição entender cada tópico. Vou deixar abaixo o copia e cola para você levar para a sala de aula. Quero iniciar mandando um grande beijo, um grande abraço às pessoas que compartilham a lição, que deixam like e que nos ajudam a divulgar a Escola Bíblica Dominical, que nos ajuda a fazer desse canal, a EBP, um grande canal, tanto no Brasil como fora do Brasil. A lição de hoje, número 2, é de extrema importância porque ela vai abordar para ouvir e anunciar a palavra de Deus, e o texto-aula fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Mateus 13, versículo de número 23. Verdade prática diz: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Eu estou aqui hoje, você não vai iniciar um culto agora na nossa igreja, que de repente se você tiver algum barulho ali, vai me perdoando, é porque o culto nosso vai iniciar agora, nós vamos dar sequência. Eu pretendo ser rápido nessa lição, para que nós possamos entendê-la e levar ao contexto da nossa sala algo novo, algo de extrema importância. E por que não dizer que é uma palavra pastoral? A introdução da nossa lição diz que, para ilustrar as verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas, histórias sobre o acontecimento do dia a dia. Nessa introdução, eu quero que você leve até a sua sala que essa lição de número 2 que nós estudaremos, ela vai tratar aqui da primeira parábola que será contada por Jesus ao longo, essa é a primeira de muitas outras parábolas que será contada ao longo dessa revista. Então essa é a primeira parábola que vai falar sobre o semeador. Nós falamos sobre o termo semeador, que nós vamos entender esse termo semeador. Essa parábola semeador traz consigo uma importante lição a todos quantos a ouvem. Não somente aqui pelo fato de falar sobre a palavra de Deus que está sendo semeado, como nós conhecemos, mas de um fato curioso que se deve aqui ser atentado pelo professor. Esse diálogo é um ensino poderoso e expõe os princípios espirituais da pregação do Evangelho. A semente e o semeador são os mesmos, então isso deve ficar claro nessa introdução. Tanto a semente como o semeador são os mesmos. Por quê, pastor Elias, querido? Nesse sentido aqui, você precisa entender que é preciso explicar que a prosperidade de cada semente está diretamente ligada à terra em que são cultivadas. Por quê? Porque a palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio Jesus, a palavra é o próprio Espírito Santo. É nesse sentido que tanto o semeador, quem contava, como quem está sendo semeado, a semente, eles são os mesmos. Jesus deixa claro para os seus discípulos que não há nada que esteja oculto que um dia não venha a ser revelado. Ou seja, o Deus de justiça esclarecerá todas as coisas. À medida em que a palavra vai sendo colocada, as coisas vão sendo esclarecidas. Quem escutava as palavras de Jesus, que era leigo, entendia, porque ele falava coisas do cotidiano, coisas que estavam sendo vividas. Agora, quem era de extrema, por que não dizer aqui de extrema, vamos colocar para você entender hoje, de extrema esquerda no contexto atual, eles não entendiam. Por quê? Porque Jesus, ele falava de maneira
por que não dizer, de maneira que os pobres entendiam. Os fariseus, os saduceus não entendiam Jesus. Nesse sentido, nós temos esquerda e direita, não se tratando aqui de política, mas se tratando de um reinado naquele período, um reinado humano, que era fariseus, saduceus, amorreus e tantos outros que perseguiam, os essênios que perseguiam Jesus. Jesus estava entre os pobres e explicava para que os pobres entendessem. Então, logo, o que nós chamamos aqui dos filósofos e outros não entendiam o linguajar de Cristo. É esse sentido nessa introdução que você deve explicar. O tópico de número 1 vai falar sobre a interpretação da parábola do semeador. Nesse tópico, há um texto muito bom de Mateus, no capítulo 13, o versículo 18 a 23. Eu queria ler com você o 18 e também o 23 para você entender. No versículo 18, ele diz o seguinte, ele diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata que lhes é semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Já o versículo 23 no final, que é o nosso texto de introdução, ele vai colocar aqui que: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100, 60, 30 por 1. O que é isso, pastor? É simples, querido. A explicação de toda a parábola do semeador é facilmente entendida aqui no texto do Evangelho segundo Mateus. Jesus explica aos discípulos de maneira simples o que até hoje está acontecendo em nosso meio. O que até hoje acontece em nosso meio. Ao falar aqui sobre semente, o semeador, nós precisamos fazer uma rápida análise sobre quem é quem. Jesus, naquele momento ali, ele era o semeador, ele é o semeador. Os discípulos aqui, com certeza, era quem? Era a terra fértil, era a terra que seria semeada. Já a semente é a palavra de Deus que era expressada por Jesus e que estava sendo lançada naquele momento. Em nossa sala, nós somos os semeadores. Nós é quem semeamos o que é a palavra, que é a semente. Isso deve ficar claro aqui. Essa semente é o que? A palavra do próprio Deus. Quem é a terra? A terra aqui são os ouvintes assentados à espera de algo novo. Lembre-se que você, como professor, tem que entender o seu papel e o seu chamado para lançar aqui a verdadeira semente, a semente que trará fruto aqui, esse fruto aqui, no futuro, e não somente um trabalho árduo. Por que eu falo isso? Porque nós, como professores, às vezes nós nos prendemos ao trabalho e se esquecemos que o que nós falamos não é nós quem vamos colher, é o próprio Espírito Santo, é Ele quem vai se encarregar de convencer o homem. Então, nesse sentido, eu preciso entender que não é um trabalho árduo, não é algo que será de calejado, não é algo que será difícil de ser colocado. Por quê? Porque eu espero que Ele produza conforme o querer dele, não o querer humano. Ok? Já o tópico de número 2 da nossa revista, ele vai falar sobre os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. Nesse tópico, você vai falar que, como falamos aqui sobre os elementos entrelaçados entre si, no capítulo 1, destaca-se aqui o poder que tem a semente, que é a palavra. Ela tem e ela sempre germina e ela vai germinar em todas as terras, como você viu na palavra. Observe que ela teve frutificação desde o início. O que faltou aqui foi exatamente a continuidade de seiva, a continuidade de vida, isso é, de persistência, de adubo no solo, ou seja, a ausência aqui do próprio solo, que é o elemento para que ela permanecesse firme. É isso que deve ser falado. Nós podemos retirar aqui dessa lição tópico número 2, que a palavra ela penetra, ela faz grandes mudanças, mas quem recebe deve conservá-la, buscar ainda mais nutrição para a semente. Há um texto bom de Lucas 6, o versículo de número 47. Lucas 6, versículo de número 47, diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então essa semelhança aqui é a semelhança do próprio Deus, porque Ele vai produzir fruto e esse fruto vai vingar, como nós dizemos aqui em Minas Gerais. Nós entendemos que após esse tópico que Jesus estava explicando, tanto a palavra como a semente, ela germina e cresce num coração que dá guarida.
um coração que está preparado, um coração que está apto para ouvir. Um texto de João 15, muito conhecido dos irmãos, o versículo 7 e 8, João 15, versículo 7 e 8, que diz o seguinte, olha que interessante esse texto, é muito conhecido. Diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. No versículo de número 8 diz, nisso será glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Aí ele diz, como o Pai me amou, no versículo número 9, olha que interessante, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Esse tópico deve ser colocado, que só ama, que só produz quem está arraigado em Cristo, na palavra. Tópico de número 3 da nossa lição, ele vai abordar o tema sobre os diferentes tipos de solos infrutíferos. Entenda uma coisa nesse tópico, que é de extrema importância você entender. Nesse tópico de número 3, você vai falar que existem diversos tipos de solo, como nós vimos aqui. Que nesse contexto, quando nós falamos de solo, ele se trata de um coração do ouvinte. Os corações duros, isso é, o solo compactado, o solo prensado, onde a palavra não entra e fica na parte externa, é algo que deve ser explicado, é algo que deve ser tratado, porque o solo compactado, a semente não vai entrar, tem que ser feito o que nós chamamos de arado aqui em Minas Gerais. Em todo o Brasil todo mundo conhece o que é um arado. É passar-se as esteiras, a base de ferro para que ele seja jogado novamente e seja totalmente, por que não dizer, revirado, assim como nós fazemos com o jardim. Esse solo compactado, onde a palavra não entra, ela fica na parte externa. Essa semente aqui, que é a palavra, ela será facilmente pegada pelas aves que estão em volta, que nesse caso aqui é o inimigo. Já os pedregais aqui representam os corações que recebem a palavra, mas aqui as tribulações, os problemas, as fazem cair, as fazem parar no meio do caminho. É preciso explicar aqui que esse coração necessita de quê? De conhecimento. Esse coração aqui, esse solo, necessita de uma leitura da palavra, uma busca nos estudos que existem durante a semana e também na própria EBD, que é o que nós estamos fazendo aqui. A EBD é uma fonte para acabar com esse tipo de solo, com esse coração que pegou somente parte da palavra. Já os espinhos, que também é uma comparação, é fácil de assimilação quando nós falamos de espinho, pois representam os cuidados desse mundo, os prazeres deste mundo, os desejos deste mundo. Quantos trocaram aqui a palavra de Deus por momentos que serão e foram passageiros? Quantos na sala de aula nós vamos ouvir sobre isso? As distrações e os conflitos, eles impedem aqui os verdadeiros cristãos de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de buscar aqui um grande crescimento espiritual. Tem pessoas que têm 30 anos de cristão, mas se comportam como crianças. Por quê? Porque não estão arraigados na palavra, não estão fixados na palavra verdadeira, aprendeu muita coisa, mas deixou o inimigo levar, as aves levaram, e isso deve ser tratado nesse tópico número 3. O tópico número 2 vai sobre a importância de ouvir o Evangelho. Aqui há algo de extrema importância. Existe um solo que se destaca em meio a tantos outros tipos de solo, como foi falado no tópico atrás, número 3, que é o solo arado, o solo preparado. Quando nós falamos sobre estar preparado, estar arado, nós precisamos aplicar aqui a palavra ipakoi no original grego, e na raiz hebraica nós temos a palavra shema ou chamar no original, é a mesma para a tradução aqui de ouvir, obedecer, obediência, e dependendo do contexto aqui pode ser traduzido de outra forma, mas nesse contexto chamar, ela vem de uma raiz muito primitiva, significando ouvir, escutar, obedecer. Isso aqui é interessante. Com certeza, quem obedece está suscetível a dar guarida à palavra do Senhor. É interessante que essa palavra ocorre cerca de 1158 vezes nos livros do Antigo Testamento, chamar. Quando um coração está disposto a obedecer, querido, ele acolherá uma semente nobre vindo do próprio Deus, que é o Espírito Santo. O coração está preparado.
a mente está anexa, fitada aos olhos. Lembra do ladrão da cruz? Ele estava ouvindo quem? O próprio Jesus. Ele fitou os olhos no sentido espiritual, não no sentido carnal. Ele lembrou de que existia a promessa e ele se apossou da promessa naquele momento. Isso deve ser falado. Tópico de número 2, do item 2, nós vamos falar sobre o tipo ideal de ouvinte. Nesse tópico, você vai abordar que o tipo ideal de solo sempre será o solo obediente, ou seja, o solo da obediência, como já falamos no tópico de número 2 aqui. Mas é preciso um destaque nesse tópico sobre o fato de que o ouvir e o ouvir a palavra de Deus gera no ser humano a libertação, gera a fé, as virtudes aqui de um novo ser. Quem ouve tem em sua vida atitudes diferentes, tem vida diferente. A teologia e as teologias que surgiram em nosso tempo agora, como a teologia da prosperidade e outras teologias que detonaram com muitas igrejas, só encontrou respaldo em igrejas e em corações aqui que não estavam preparados, em corações que não tinham aqui uma terra próspera, já com a raiz da semente verdadeira. Isso é, em coração que não tinha conhecimento espiritual, somente o conhecimento carnal. E como tem pessoas que têm conhecimento carnal, mas não têm conhecimento espiritual, e isso faz delas uma presa fácil para o inimigo, ok? Já o tópico de número 3, ele vai falar sobre a importância de ouvir. Há algo interessante nesse tópico de número 3, e eu queria que você destacasse esse tópico número 3. Conservar-se aqui, e essa palavra conservar-se, eu queria que você entendesse, tornou-se a grande dificuldade da igreja moderna em quase todos os sentidos. Por que, pastor Elias? Querido, conservar-se idôneo, conservar-se íntegro, conservar-se imaculado ou imaculada, aqui no caso da igreja, é muito difícil nesse tempo. Deus espera um retorno agradável dos seus dons concedidos a quem? Concedidos a nós. Isso aqui é interessante, que ele espera um proveito útil dos seus dons em nós. É isso que ele espera. Mas nós aqui, nós seres humanos, nós temos uma raiz maléfica que tenta nos tirar esse conceito e essa, por que não dizer aqui, essa virtude de conceder e espalhar o evangelho, pois deve ser colocado aqui, e isso aqui é interessante, que é agradável os dons ao próprio Deus. E é interessante que diz um texto assim: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, mas ela deve ser colocada no velador. E isso aqui é interessante. Os apóstolos foram designados para receber o evangelho não somente para si mesmos, mas para o bem dos outros, para transmiti-lo a outros, assim como você também está fazendo nesse momento quando você está dando aula, assim como eu estou fazendo, interagindo com você. Todos os cristãos devem ministrar o dom conforme o receberam. Todos os cristãos, dons e graça fazem parte aqui do homem, e esse homem é uma candeia, a lâmpada do Senhor, como diz Provérbios 20, o versículo de número 27. Então é preciso ser explicado isso aqui, que nós somos a luz para esse tempo, nós somos a luz para libertar pessoas, ok? O tópico de número 3, ele vai falar assim: o chamado para anunciar o evangelho. E como é impressionante esse tópico número 3. Eu parei para fazer uma análise sobre esse tópico número 3, que nós como professores, nós precisamos e nós devemos entender que muitos que estão em nossa volta ainda são ignorantes espirituais. O que é isso, pastor Elias? Ignorantes espirituais aqui é sem entendimentos espirituais. Muitos não têm paciência, querido, com os neófitos em nosso meio, os neófitos da fé. Muitos não param aqui para explicar e se sentem donos da verdade. Quantas vezes já me senti dono da verdade? E eu falo isso aqui sem hipocrisia, porque em muitos casos a gente acha que a gente está por cima da verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, entenda isso. Nós, quando nos sentimos dono da verdade, nós não somos ninguém. A realidade, a verdade, ela não tem dono. Por que a verdade não tem dono? Pois a verdade é o próprio Deus, e Deus não tem dono. Quando Jesus explica essa primeira parábola aqui,
ele apenas estava iniciando um processo que iria deixar muitos que se dizem doutores totalmente aqui sem explicação, totalmente aqui desconectos. Mas os humildes, isso aqui eu acho muito interessante quando eu falo sobre os humildes aqui, eu até circulei aqui, essa parábola iria chegar e chegou até o íntimo e com certeza aqui explicava o reino de Deus de forma simples. Colocava a pessoa dentro do reino e não pelo lado de fora, mas sim pelo lado de dentro. Pois quem estava semeando naquele momento era o próprio Filho de Deus. E isso deve ser um destaque nesse tópico número 3, o item 1. O tópico número 2, ele vai abordar, e há algo muito interessante para ser falado nesse tópico número 2, sobre Jesus e a ordem para pregar. Olha, eu achei algo de extrema importância nesse tópico. E eu queria que você destacasse. Muitos no nosso meio têm medo de pregar a boa nova. Por quê? Essa é a pergunta. Por que muitos têm medo de falar a verdade? Porque, querido, eu não ia tomar água, não vou nem tomar água. Porque, na realidade, a pregação causa libertação. E muitos ainda não foram libertos, alicerçados na verdade, que é a palavra. Quando Jesus se coloca para explicar esse ensinamento, ele está destronando aqui os que traziam consigo palavras contrárias, doutrinas humanas, doutrinas que algumas igrejas, isso aqui é interessante, isso aqui é muito interessante, ensinaram e ensinam, mas que nunca existiu na verdadeira palavra de Deus. Quantas pessoas que desviaram, quantas pessoas estão longe do Evangelho porque foram constrangidas por doutrinas humanas, e nunca foi doutrina da palavra do Senhor, foram ensinamentos humanos. A semente é o Evangelho. O verdadeiro semeador semeia a verdade que liberta, e essa verdade traz consigo o arrependimento genuíno, sem se importar aqui com a colheita. Ele não se importa com a colheita, com quem vai colher. O importante é o arrependimento. Há um texto bom para embasar isso aqui. 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo de número 6 e 9. 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 6 a 9, diz, olha interessante. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Nem que falar mais nada sobre esse texto. Tenho que falar mais nada. Mais nada. Ok? É um tópico muito bom para se discutir em sala de aula, e essa lição é uma lição de extrema importância para nós professores e também para nós alunos, que eu gosto de sentar para ouvir. O tópico de número 3, já partindo para o final da nossa lição, já encerrando, foi bem rápida essa lição, eu creio que você vai anexar muita coisa nela aqui ainda. Ele vai falar sobre a importância de pregar o Evangelho. Entenda, qual é a importância da disseminação da palavra de Deus? Qual é a importância, querido? Quanto mais falamos a verdade, mais próximos estamos aqui de encontrar com Jesus. Isso aqui é um fato e deve ser falado. Nós seremos galardoados pelo próprio Cristo, como diz o texto de 1 Coríntios 3, versículo número 8, cada um receberá o seu galardão, é o próprio Cristo que vai entregar. E o mais importante, que não se deve esquecer nesse tópico aqui, nós libertamos pessoas da garra do inimigo, das garras do inimigo. Nós tiramos pessoas que estão algemadas, nós propagamos a liberdade que é o próprio Cristo encarnado. Não há nada mais magnífico do que isso, querido, do que você ver uma pessoa sendo liberta. Nesse contexto, nós podemos associar aqui o texto de João, e aí eu acho muito válido, João 8, o versículo de número 32, com Lucas 4, versículo número 18. Olha que interessante. 8,32, que é muito conhecido, diz assim: os fariseus, ouvindo murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram os guardas para prenderem. Então, essa associação de João 8, aqui 7,32, vai falar sobre o início da perseguição de Jesus. Quando você chega em João 8, versículo número 32, ele diz o seguinte, olha que interessante, ele vai falar assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a perseguição que vinha sobre Jesus era por quê? Porque ele estava libertando pessoas.
É porque ele estava pregando um reino do próprio Pai, e esse reino estava libertando. Aqui há uma ligação com Lucas, no capítulo 4, o versículo de número 18. Olha que palavra magnífica. 4:18 diz o seguinte, Lucas 4, versículo 18, ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração. Olha aqui, para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos. Olha, querido, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19 ele diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, nesse contexto de João 8:32, onde ele diz que e conhecereis a verdade libertará, vindo de uma perseguição, ele é a libertação, ele é a palavra, ele é aquele que liberta. Não é você, não é a sua palavra, não é o seu entendimento, não é a sua filosofia, não é a sua retórica, não é a sua ética, não. É ele que manifesta, através do Espírito Santo, a libertação a todos os homens. É isso que deve ser colocado nessa lição, e você precisa entender onde quando nós associamos onde há libertação e nós associamos o contexto de João 8:32 com Lucas 4:18, é somente quem está ligado espiritualmente vai entender. É uma parábola quando nós falamos sobre isso. Por quê? Porque olhar para Jesus e enxergá-lo como libertador é só para quem tem fé. O mundo de fora não vai entender isso. Ok? Eu espero que você entenda essa lição. Me desculpe pelo atraso e que Deus possa te abençoar. E até a próxima aula. E a Shalom. Um beijo no coração.